Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar um pouco das minhas passeadas pelos Salmos. Nas minhas leituras bíblicas nesses últimos dias, e ainda há alguns dias pela frente, que este será o meu roteiro, eu vou passeando pelos Salmos. E eu acho fascinante a composição dos Salmos no sentido da parceria que há nesta composição tão poética, tão profunda, tão almática e tão espiritual, a parceria que há entre o humano e o divino. A parceria que há entre a alma humana falando, abrindo-se para Deus, e a parceria que há na alma humana reconhecendo a presença e a visita de Deus em si, na alma que fala pelos salmos. É maravilhoso a gente poder perceber como os salmos, especialmente, e eu falo dos salmos porque, como falei, é por eles que eu estou passeando nesses dias, como especialmente nos salmos há este encontro da inspiração divina e do acolhimento da dor humana que vai até o Senhor, que vai até Deus, expressando toda a sua verdade. E no Salmo 69, que eu separei 3 trechos para a gente compartilhar neste vídeo, e eu vou deixar na descrição do vídeo depois para você ler. Nesses 3 trechos a gente consegue encontrar isso que eu falei de forma muito explícita. É o Salmo 69. Nos 3 primeiros versículos o salmista diz assim: salva-me, ó Deus. Veja com que angústia ele vai chegando a Deus. Pois as águas subiram até o meu pescoço. E aí eu não posso deixar de lembrar quando Pedro andava sobre as águas, indo ao encontro de Jesus todo entusiasmado e começou a prestar atenção nos ventos, naquela paisagem à sua volta, começou a se dar conta do absurdo humano que ele estava fazendo, do ponto de vista humano, esse absurdo que eu digo. E aí começou a afundar, perdendo a fé e a confiança e o olhar em Jesus. Ele estava fazendo algo extraordinário e começou a afundar porque deixou de crer que era possível fazê-lo. Mas o salmista diz: pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Vejam que a existencialidade dele estava indo literalmente por água abaixo. A sua alma estava afundada em tristeza e em profundezas lamacentas do existir, onde ali estavam os seus pensamentos, os seus sentimentos. Não tenho onde firmar os pés, diz ele. Ele não tinha mais nada concreto, ele não tinha nada mais sólido sobre o qual andar psicológica e espiritualmente. E ele estava titubeante. Entrei em águas profundas, ele segue dizendo. As correntezas me arrastam. Vejam quantas águas profundas normalmente na nossa existencialidade podem nos cercar e podem fazer com que nós afundemos nelas, e quantas correntezas de pensamentos, de doutrinas, de filosofias, de políticas, de situações, de momentos que a gente vive podem nos arrastar, nos levam de arrastão. A gente tem o propósito de viver a vida naquele dia de uma determinada forma, mas aí vem uma correnteza de alguma circunstância que nos arrasta simplesmente. E aí ele diz, mostrando que ele orava a Deus, ele diz: cansei-me de pedir socorro. Vejam que ele se sentia afastado de Deus. Minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. No versículo 5 ele diz: tu bem sabes como fui insensato. E talvez ele até tenha sido insensato no que ele falou um pouco acima, quando ele diz que os olhos fraquejam de tanto esperar e ele já não conseguia mais esperar.
mas ele reconhece a sua insensatez até mesmo naquilo que ele já falara. Tu bem sabes como fui insensato. A minha culpa não te é encoberta. E aí eu penso, puxa vida, culpa é uma das coisas que mais aprisionam e afundam o ser humano. Quando a gente sabe que errou, quando a gente sabe que cometeu algo contra si mesmo e contra o próximo, e a gente se culpa, e a gente não se perdoa, e a gente não pede perdão a Deus nem ao próximo. A minha culpa não te é encoberta. E aí ele diz ainda no versículo seguinte: não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti, Senhor. Ou seja, que ele não fosse alguém que causasse decepção nas pessoas. Não frustrem-se por minha causa os que te buscam, ó Deus. E aí ele segue falando, a gente pode ir rolando a sequência, e ele vai falando e vai falando e vai falando, mas ao final ele sempre consegue, o salmista, encontrar Deus, encontrar o amor a Deus. No versículo 33, vejam que eu fui do 6 ao 33, ele diz: o Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo. Então, pelos salmos passeando, a gente encontra tantos gritos de dor, gritos de aflição. A gente encontra tanta gente buscando a Deus. E a gente encontra tanta gente confessando seus erros e suas fraquezas. Mas a gente encontra ricamente, em abundância também, a resposta que Deus dá à consciência das pessoas que o buscam. Os salmos estão carregados disso. E as pessoas, em o buscando, o encontram. Então a gente vai da dor humana ao amor divino. A gente vai da confusão e da sensação de insegurança e de perdição humana, no sentido de estarem perdidos na sua vida, no seu dia a dia, na sua existencialidade. A gente vai dali ao encontro do amor divino que sempre vem. O Senhor ouve o pobre. Naquele momento, ele estava pobre de espírito, ele estava pobre de alegria, ele estava pobre de amor, pobre de esperança, pobre de tudo. Mas ele dizia: o Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado nessas circunstâncias todas também. Eu recomendo que, se você tiver um tempinho, passeie um pouco pelos Salmos. Desse este privilégio, desse este presente de andar um pouco pelos Salmos, lê-los, separe um por dia talvez, são 150 que há ali. Serão seguramente, se você separar um por dia e meditar um pouco sobre ele, mais de 3 meses de curso intensivo de Salmos. Eu falo tanto dos evangelhos propriamente, do Novo Testamento, mas hoje eu estou convidando você também a passear pelos Salmos, a se reconhecer nos Salmos, a reconhecer a sua vida na poesia que os Salmos passam, e reconhecer o quão é importante você também encontrar a Deus e saber que Deus lhe encontra através dos Salmos. E aí você consegue ter a noção clara de como Jesus é importante, é fundamental, é a base da sua vida. Lembra que lá no início, no versículo 3, o salmista diz: não tenho onde firmar os pés? Pois bem, se você passear pelos Salmos e olhar para Jesus, como Pedro fez antes de afundar, e como ele experimentou a ajuda de Jesus puxando-o para fora das águas profundas, se você olhar para Jesus, você verá que sua vida estará abundante de calçamento psicológico e espiritual para que os seus pés andem seguros. É isso que eu quero compartilhar hoje.
Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.